Pronto, pessoal, voltamos para a segunda parte do nosso vídeo de hoje. Qual é o tema que a gente estava falando? Falou aí na primeira parte aí. Falei bastante, né? Foi o que a gente falou aí? Será que falou coisa séria ou não? Então, nosso tema é o que é o ego do ser humano, né? Se você é um ser humano, você tem um ego, tá? Você nasceu aqui, você tem um ego. Então, o que é esse ego do ser humano? Tá? Muita gente fala aí de ego, tá? Espiritualista, os psicanalistas, os psicólogos, terapeutas, eles falam desse ego. Mas o que é isso, pessoal? Então, tem pessoas que não sabem. Foi por isso que eu vim fazer esse vídeo aqui para explicar o que é isso, tá? Eu mesmo, quando eu entrei na faculdade, eu não sabia nada disso, tá? O psicanalista lá falando, a psicóloga falando lá de ego lá, eu digo, o que é que essas pessoas estão falando, tá? Mas depois eu vim entender o que era isso, tá? É assim, pessoal, tá? Se a gente não sabe, vai estudando que a gente vai aprender. E aí eu coloquei a pergunta, e por que temos que controlar a nossa personalidade? Porque o ego é uma parte da nossa personalidade, tá? Aqui da personalidade do eu inferior, que é esse eu humano, tá? É uma parte sua, mas não é você verdadeiro. Você é a consciência que usa essas coisas e você tem que controlar todas essas energias. Então, o ego tem essa função. Aí o que é que ele fala que é esse ego? Ele fala o ego humano, né, do ser humano, é uma parte da personalidade, né, do ser humano que faz a mediação entre o instinto, as normas sociais e o desejo pessoal. Então, esse ego, que é o nosso eu, como é que se diz, inferior, ele é que faz esse contraponto das energias aqui dessa realidade, das energias do instinto, das regras sociais, né? E do desejo. Ele é que faz essa mediação aí. Ele é um mediador. O mediador é o ego, tá? Aí ele fala, ele é responsável por interpretar a realidade, a emoção, a memória e a percepção da realidade. Então, o ego faz isso tudo. Porque esse eu inferior da gente, ele que faz esse contraponto. Se tiver descontrolado esse ego aí, tá? É o que acontece, a pessoa tá agindo aqui de uma maneira totalmente desequilibrada, tá? Aí ele fala, qual é a função do ego? A gente viu na primeira parte. Ele disse, regular o impulso instintivo biológico, orientar a personalidade, informar como vemos o mundo, ajudar a tomar decisões e agir de acordo com as regras sociais, manter a autoestima e a autoimagem, desenvolver a confiança e assertividade. Então, tudo isso são função do ego aqui nessa realidade. Aí ele diz, a palavra ego vem do latim, que significa egon, que significa eu. Então, a palavra ego significa eu, tá? Tá falando do seu eu. Então, tá falando do nosso ser aqui, da personalidade aqui como ser humano. Falando da nossa personalidade humana aqui. Mas a gente não só tem esse eu. Existe, por isso que o, o Jung, né? Que é como é que se diz, o aluno de Freud, ele fala que o self, a gente tem o self aqui, e tem o self verdadeiro. Então, por isso, quando ele diz que a gente tem que se aproximar do self verdadeiro, para que esse self daqui, que é o eu inferior,
não tome conta da gente. Então, a nossa caminhada é caminhar até o self verdadeiro, que é o eu superior, pessoal, tá? Que é a nossa parte divina da nossa consciência. Aí ele fala, cadê, pessoal? A gente viu, né, a palavra, aí ele diz que o termo foi usado para ver por Sigmund Freud, que foi considerado o pai da psicanálise. Que para Freud o ego é o centro da consciência. Então, ele é o centro da consciência aqui do eu inferior, que influencia a personalidade. Então, a personalidade humana que ajuda a manter a saúde mental. Então, é preciso estar com a mente, os pensamentos equilibrados para você ter uma saúde mental controlada. Senão você está no descontrole, tá? Aí o que mais, pessoal? O ego é responsável por impedir conteúdo do inconsciente, né? Que eu já falei que o inconsciente é um campo mental da gente, que existe esse campo que não está na nossa consciência, porque são coisas lá, às vezes, que é bagaceira, tá, pessoal? E por isso que o ego ele faz esse trabalho de impedir essas coisas, tá? De impedir conteúdo entre a consciência, ativando o mecanismo de defesa e das suas principais funções e harmonizações. Harmonizar o desejo do id com os valores morais do superego. Então, o ego vai fazer essa função de harmonizar. O que é harmonizar? É entrar no equilíbrio, entrar numa função de harmonia. Então, ele vai trabalhar, o id e o superego vai trabalhar em harmonia, para que você viva bem. O negócio é que as pessoas estão em desarmonia, né? Porque está falando de energia, tá, pessoal? Quando ele fala em harmonia, está falando de energia. Aí ele fala, o ego pode ser benéfico ou prejudicial, a depender da forma como é usado. Então, como sua consciência usa esse ego. Então, o que é que você está pensando? Qual é a motivação? Então, tudo isso tem a ver. Então, ele dá um exemplo aqui. O ego inflado pode levar à propagação da qualidade, né, do ser humano, causar dano à pessoa e é outro ambiente. Então, ele pode causar dano tanto para ele quanto para as outras pessoas, quanto para o ambiente. O ego faz isso, pessoal. Tá? Aí ele fala, por isso, para controlar o ego, é necessário uma reflexão sobre si. Então, é necessário reflexão. Para você ter reflexão, você precisa ter o quê? Consciência. É o que eu estou trazendo aqui nos meus vídeos. Para você, como é que se diz? Fazer essa reflexão, você precisa ter consciência. É o que meus vídeos fazem aqui. Eu trago para vocês consciência, tá? Para que a sua consciência tome consciência desse ego aí e você consiga controlar. Aí ele fala, reflexão sobre si mesmo e adquirir autoconhecimento através da espiritualidade. Então, você precisa adquirir autoconhecimento através da espiritualidade. É a minha pergunta que eu coloquei. E por que temos que controlar a nossa personalidade? Por quê, pessoal? Porque senão ele pode ser tanto benéfico como prejudicial. A gente tem que controlar isso, tá? Aí ele fala, às vezes muitas pessoas precisam de terapia para facilitar esse processo. Então, às vezes, a pessoa precisa de terapia, porque ela não tem como lidar com essas energias, porque a gente está falando de pensamento, emoção, são energia, tá, pessoal? A gente que estuda espiritualidade sabe que a gente está lidando com energia, tá? Aí o que é que ele fala mais? Assim, o ego é fundamental em nossa vida, porque
faz parte de todo ser humano. Então, faz parte, pessoal. Isso significa que ninguém pode ficar sem ele ou simplesmente eliminá-lo. Então, simplesmente você não pode ficar sem ele e você não pode se livrar do ego. O que é que você tem que fazer? Controlar ele. Controle. Como é que faz isso, irmão Samuel? Cadê o ego que eu não estou vendo? Porque a pessoa não vê, né? Cadê o ego que eu não estou vendo? Então, quando você está controlando seu pensamento, suas emoções, seus sentimentos, está trabalhando essas energias, você está controlando o ego. Porque é a personalidade aqui humana que faz parte de você. Tá? Tá controlando a energia, o impulso sexual, a raiva, tá? A vaidade, o orgulho. Quando você está controlando isso, você está controlando o ego. Porque a pessoa não entende, vai perguntar, cadê esse ego para controlar ele? Eu não estou vendo ele. Mas ele existe ou não, pessoal? É uma coisa que ninguém pode negar, tá? É uma coisa que você não vê, mas ele existe ou não, o ego? Então, vai ter pessoas dizendo assim, o ego não existe, pessoal. É uma conversa aí que Freud inventou. Então, pessoas vão falar isso, tá? E é plausível de analisar essa fala dessa pessoa, tá? Porque ninguém não vê. Mas como todo mundo sabe que tem um ego, tá? Aí, aí ele fala, simplesmente eliminá-lo. No entanto, nos últimos tempos, o ego tornou-se um vilão. Então, passou a ser um vilão. Passou a ser visto como algo ruim e negativo. Então, é isso que muitos, às vezes, espiritualistas passam para as pessoas. Ah, o seu problema é o ego. Então, tá colocando até a culpa no ego, né? Mas a pessoa... Eita, quase, pessoal. Quase a luz vai embora, ó. Você viu aí o que aconteceu? Mas aí o que é que acontece, pessoal? Falando de ego, tá vendo? O que é que acontece? As pessoas, por muitos espirituais falar que o ego aí é um vilão, é que tá atrapalhando você, tá? Aí se tornou parecendo uma coisa ruim, negativa. E ele não é ruim, pessoal, tá? É de acordo com o que você está sendo influenciado, pensando, a motivação, a sua emoção. É isso que você tem que controlar. Porque quando você controla isso, o ego ele trabalha a seu favor, tá? Ele é benéfico, né? Aí ele fala, passou a ser um vilão ou algo ruim ou negativo. Com isso, o sinônimo de presunção, orgulho, né? E vaidade, o ego recebeu esse sinônimo, tá? Aí ele fala, por isso temos que controlar o ego, porque ele faz parte da natureza humana. Então, por que temos que controlar a nossa personalidade, que é o nosso ego? Porque ele faz parte, pessoal. Você não pode tirar ele. Ele faz parte agora. Enquanto a gente tem um corpo aqui, a gente tem esse ego que significa eu, que significa o eu inferior da gente. Ele faz parte da gente. Como é que você vai eliminar você? Não pode, tá? Então, o sentimento que você tem aí, tá? Que você quer esconder aí, faz parte de você. Você tem que saber lidar com isso, tá? E tem muitas pessoas, até religiosas, tá? Não entende isso, tá, pessoal? É uma luta, então, é aquela luta que Paulo falou, né? O que eu quero fazer, isso não faço. Mas o que eu não quero fazer, isso eu faço. Foi a luta dele com o ego, tá? A vontade de Deus contra a vontade da carne dele, tá? É isso, pessoal, tá? Não tem para onde correr. A gente tem que ter essa luta, tá? Essa luta interna, tá? Que Cristo, por isso que a gente precisa de Cristo, de Deus, da Espírito, para nos ajudar nessa luta, tá, pessoal? Porque não é fácil controlar o ego, tá, pessoal? Ah, é fácil, irmão. Você tá pensando que é fácil? Você vai ver quando você cai nessa realidade aqui.
Aí ele fala, é preciso, porque ele faz parte da natureza. Ele alimenta, então, o ego alimenta nosso pensamento, nossa emoção, com base no impulso do sentido que molda nossa posição e convicção própria. Então, é ele que alimenta o nosso pensamento, a nossa emoção, pessoal. Por isso que se a gente controla nosso pensamento, nossa emoção, nosso sentimento, a gente está controlando o ego. É assim que controla o ego, tá, pessoal? Não é você mesmo. Por exemplo, eu pergunto a você, você tem pensamento? Tenho. Você tem emoção? Tenho. Então você tem ego. Entende, pessoal? É uma coisa inevitável. Mas, como é que se diz? Irmão, como é que prova que existe o ego? Aonde é que ele está? Aonde é que ele fica na parte... Tem alguma parte que ele fica? É por isso que a psicanálise, tá? Às vezes os psicólogos queriam encontrar onde é que estava esse ego, onde era que essa instância. Estava procurando coisa física, pessoal. Mas eu estou dizendo, você tem pensamento ou não? Aonde está ele? Ah, está no meu cérebro. Mas como é que, da onde está vindo ele? Tá? Porque o pensamento não vem do cérebro. Vem desse campo mental, que eu já falei aqui, que é o corpo mental, tá? E esse campo mental vai usar agora o cérebro para você pensar aqui. E esse cérebro é tão pequeno que a gente pensa só coisas como nos manter aqui, tá, pessoal? Como sobreviver aqui. Ele não tem um pensamento, por isso que o pensamento abstrato não tem nada a ver com o pensamento aqui dessa realidade, tá? Por exemplo, a gente está falando de coisa com uma coisa abstrata. O ego, você não pode pegar ele, você não pode ver o ego. É uma coisa abstrata. Não é uma coisa concreta. Concreto não é concreto de parede, não. Concreta é aquela coisa que a gente é palpável, pode pegar, pode examinar, tá? É por isso que os mecanicistas, pessoal, ficaram a psicanálise, porque o que Freud estava falando é uma coisa abstrata. O inconsciente, o ego. Aonde está isso, Freud? Aonde fica? Perguntar qual é o lugar? Qual é o endereço? Qual é o endereço? Entende? Porque não entende o que é isso, tá? Essas pessoas. E aí, tá no cérebro? Tá em que parte do cérebro? Não existe parte do cérebro. O cérebro humano aqui é só uma máquina onde a consciência está usando essa. Tá? Ele pode. Ele pode. Foi. E o modelo sai de só pra bater Ele pode. Como é que se diz? Você sair do corpo, né? Quem teve experiência de EQM, né? Saída do corpo, experimentaram isso. Eles viram que eles continuaram pensando, tá? Então, o pensamento não se trata só, ele continuaram pensando, às vezes sentindo até emoção e tudo, tá? Quando ele estava aqui no corpo. Então, pessoas que tivessem, eles sabem que o cérebro só é uma máquina ali para que o nosso a nossa consciência use esse cérebro. E você vê quem fez neurociência, né? Eu até tomei esse lá na faculdade de neurociência, até eu tenho um professor aí, que ele é meu amigo também, neurocientista, ele sabe, ele diz que o cérebro ele se comunica por energias, ele não é grudado, não. Então, sinapses, são chamados de sinapses. Então, são aqueles impulsos de energia que é passado, é aonde vai transmitido a informação. Então, eu sinto uma dor, por exemplo, no pé, eu furo meu pé. Então, o que é que acontece? Aquela
sensação de eu furar o meu pé, aí o cérebro passa aquela informação que você furou o pé para a consciência. Então a consciência recebe essa informação através de sinapse. Sinapse, né? Quem estudou neurociência sabe. E você vê o desenho do cérebro natural, você vê que ele fica assim, ó, pulsando, tudo aqui tá uma energia aqui, ó, sendo raio, sabe? Raio cósmico saindo da sua cabeça, tá? É tipo um raio. E os neurocientistas, tá? Os neurocientistas aí, o que estuda o cérebro humano, ele vê que aquilo são energias, pulsões de energia. Da onde está vindo aquela energia? Entende, pessoal? É isso que as pessoas têm que entender, tá? Principalmente esses mecanicistas aí, tá? Eu entendo isso e agora, por isso que eu tomei tanta aí neurociência como psicanálise. É bom tomar isso para que você tenha uma compreensão do todo, tá? Se você só estuda neurociência aí, não tem um conhecimento de psicanálise, você não tem esse contraponto, tá? Então, eu estou falando de uma coisa abstrata, que é uma coisa que você não pode tocar, não pode examinar, você não pode tirar um raio-x. Aonde está o ego aí? Vai tirar um raio-x da cabeça da pessoa para procurar o ego, não vai contar. É uma coisa abstrata, é como o pensamento da gente. Porque o ego ele tem essa função do pensamento e da emoção. Então, eu pergunto a você, você tem pensamento ou não? Você perguntar para o cara que diz que o ego não existe, você perguntar se ele tem pensamento, ele diz, eu tenho. Mas de onde está vindo? Entende, pessoal? Ele não pode provar isso. Ele não pode, porque é uma coisa abstrata, está vindo de uma coisa abstrata. Ah, a sua emoção. O que é que você sente, amor? Você chora? Da onde está vindo isso? Entende, pessoal? É só essas pessoas pensarem um pouco, pessoal. Eu fico muito triste quando eu vejo uma pessoa que está defendendo só um lado, tá? As coisas que não vê, ele diz que não existe. Não existe isso, pessoal. Não é porque você não está vendo que não existe. Tem muitas coisas que a gente não vê e existe. Por exemplo, o vento. O vento a gente não vê ele. A gente sente, né? Mas a gente pergunta, o vento existe, pessoal? O vento existe. Porque senão as pessoas não falavam que existia o vento. Ai, passou um vento aqui, eu senti. Então, cadê ele? Cadê ele? Entende, pessoal? Não significa que é uma coisa que você não está vendo, que ela não exista, pessoal. E isso, essa função aqui, é para aqueles que só acreditam nas coisas vendo, tá, pessoal? Tem muitos assim, tá? Que pensam assim. Eu sinto muito. Então, ele diz que a emoção molda a nossa posição e convicção própria. Aí ele fala a segunda parte. E como identificar o ego em nossa vida? Como é que a gente identifica que o ego, a gente está, como é que se diz, sendo levado por esse ego? Como é que a gente identifica, pessoal? Ele fala, toda vez que você age ou pensa, então, aí, ó, pensamento entra aí. Toda vez que você se comporta e pensa que é melhor que o outro, está sobre o efeito do ego. Então, quando você pensa que é melhor do que a outra pessoa, pronto, isso aí você está sob o efeito. Você tomou a dosagem do ego aí, tá, pessoal? É o que a Bíblia ensina, ao contrário, né? Que a gente não tem que ser melhor do que... A gente tem que fazer a nossa função. Por isso que eu estou aqui, ó. Eu não sou melhor do que nenhum outros que estão aí ensinando. Eu só estou fazendo a minha função. Agora, teve pessoas que falaram, nossa, você está sendo o melhor que está sendo explicando aí. Isso pode alimentar meu ego. Eu digo,
Agora eu sou melhor, rapaz. Eu gravo. Então, isso pode alimentar, tá? Se você não saber controlar isso, dosar isso, pode alimentar. E é assim que a pessoa vai inflando o ego dela, vai entrando sobre o efeito da. Ah, eu sou mestre. Você sabe que eu sou eu? Você sabe que eu sou fulano de tal. Então já começa, tá? Então, todos posições, gabarito que as pessoas usam aqui é para inflar o ego dela. É por isso que eu não coloco, tá? Eu podia colocar aqui, eu sou terapeuta, eu sou psicólogo, colocar aí. Não, tá aí no meu canal o meu nome. Tá? Meu nome é suficiente, tá? Não tem aí pastor, reverendo, psicólogo, terapeuta energético, não sei o que, energético, tá? Não coloquei nada, coloquei, tá? Porque, pessoal, isso inflama o ego, tá? Teve um cidadão que eu vi aqui no YouTube, né? Nossa, ele passou meia hora aí só falando os diplomas dele, a posição, o que ele era, tá? E ainda disse que ele agora é um contatado que entrou na nave e tal, não sei o quê, que foi a nave até que Jesus estava. Esse cara é muito especial, tá? Isso é tudo ego, tá, pessoal? Eu sinto muito, tá? Isso tá em todas as áreas, na espiritualidade, na religião, tá em tudo, todas as áreas, tá? Então, quando você age e pensa que é melhor do que o outro, então você está sob efeito do ego. Aí, outra identificação, a arrogância que percebemos no outro. Ele reclama por estar sendo contrariado. Então, a arrogância que está em outro pode estar em você. Você está se contrariando porque você também é arrogante. Está sob efeito do ego, tá, pessoal? Então, quando você vê pessoas assim, está com efeito sobre o ego, tá, pessoal? Você, agora que tem essa consciência, você tem que saber lidar com esse tipo de pessoa. Porque tem aí todo esse tipo aí, tá? Eu mesmo no hospital lá, pessoal, quando minha mãe estava lá internada lá na UPA lá, eu me deparei com enfermeiros, médicos orgulhosos. Eu sentia a energia, mas eu não falei para essa pessoa. Então, eu tive que saber lidar com essa pessoa, porque eu sei, porque ela pensa que é alguma coisa, porque ela está tendo uma função ali, tá? De médico, de enfermeiro, de superintendente de lá do hospital. É alguma coisa, então. Ela pensa que é alguma coisa. Aquilo ali é tudo ego. Então, você tem que saber lidar com esse tipo de gente. E eu, quando eu tive internado, eu soube lidar com essas pessoas lá, tá? É fácil? Não é fácil, tá, pessoal? Porque essas pessoas se colocam, sabe, melhor do que você, tá? E eu ali, tranquilamente, humildemente, entendendo a posição dela, entendendo a minha posição ali, tá tranquilo. É isso que a gente tem que saber lidar, tá, pessoal? Porque essas pessoas são orgulhosas, tá? Aí, o que mais, pessoal? Ele fala, e como lidar com a nossa individualidade? Porque o ego é a nossa individualidade, é a nossa personalidade. Como é que a gente lidar? Ele fala, aceitar e observar como nos comportamos, e o nosso padrão de comportamento é necessário para se conhecer mais e aprender a lidar com a nossa individualidade, sem ferir o outro com nossa personalidade. Então, eu, por exemplo, pessoal, eu estou fazendo aqui, colocando a minha personalidade, tá? Minhas coisas, mas eu não estou querendo ferir ninguém, não estou querendo dizer que eu sou melhor do que ninguém, tá? Mas a comparação é inevitável? É inevitável. Tá? Mas eu não posso entrar nessa frequência, tá? Eu tenho que ficar numa frequência humilde, sincera, tá? De empatia, entender o outro. Eu tenho que entrar nessa frequência. Isso é uma frequência elevada, da espiritualidade, né?
Nossa, pessoal. E tem pessoas arrogantes no meio da espiritualidade. Falando de espiritualidade e com arrogância. Eu fico perguntando, eu digo, nossa, essa pessoa sabe o que é espiritualidade mesmo, pessoal? Será que ela sabe? Tá, pessoal? Eu fico preocupado com essa situação, tá? Tá no meio espiritualidade, no meio religioso, evangélico, tá? Essas pessoas estão aqui. Então ele disse, aprender a lidar com a nossa individual sem ferir os outros, com a nossa personalidade. Então a gente vai lidar sem ferir a personalidade do outro, tá? Aí ele fala, a individualidade do ser deve ser moldada para que a nossa personalidade não traga prejuízo nem prejudique aos demais. Então, por isso que a gente tem que se moldar. E quem é que faz isso? O autoconhecimento e a espiritualidade. É o que a gente faz, pessoal. Mas, nossa, pessoal, tem pessoas religiosas, pessoas que estão na espiritualidade e são arrogantes, pessoal. Eu conheci pessoas assim. Ah, sabe quem sou eu? Eu tenho não sei quantos membros, eu sou conhecido, eu sou o pastor fulano de tal. Não é fácil, tá, pessoal? O ser humano, tá, pessoal? Ainda ele precisa crescer muito a consciência, tá? Mas isso é entendível, tá? Propagandas são feitas para se vender, para vender, tá? Você vê até os meus amigos psicólogos para se vender aí, tá? A maneira que ele faz para vender, para chamar as pessoas para o atendimento, é assim, pessoal. Porque as pessoas aceitam isso. A maneira como a pessoa se coloca como superior, as pessoas aceitam isso, tá? É uma coisa que tá aí. A Matrix fez isso, então as pessoas aceitam isso. As pessoas se colocarem como superior a outra. Acha até uma coisa normal. Por isso que essas pessoas se comportam assim. Mas tem que mudar essa frequência, tá? Eu sei que, como é que se diz? Como é que se diz? A gente é só função, pessoal. Você só tem uma função. Por exemplo, se eu tenho uma função de terapeuta, é só uma função. Não significa que eu sou melhor do que a outra pessoa. Mas o cara que é médico, é um enfermeiro, é uma coisa, é um advogado, então ele tem uma função, ele se acha melhor do que a outra pessoa, porque ele tem um conhecimentozinho tão pequeno, tão efêmero, tá? E isso é o ego entrando, tá, pessoal? Aí ele fala, como é que diz? Não prejudique nem prejudique os demais. Então, não traga prejuízo para as pessoas, nem prejudique os demais, tá? Ele fala, por isso é fácil lidar com o ego, não é encontrar medida certa dele. Somente com muito autoconhecimento podemos ser capazes de harmonizar o ego. Então, com autoconhecimento, para podermos ter um comportamento com os princípios na humanidade, sinceridade, empatia, buscando o autocontrole sobre si mesmo através da consciência. Então, através da consciência, você buscar o autocontrole. Começar a ter humildade, sinceridade e empatia com as outras pessoas. Então, o que você não quer que faça com você, você não vai fazer com o outro. É empatia. Tá? Buscando o autocontrole, então. Auto se controlar suas energias sobre si mesmo e através da consciência. É isso que a gente tem que fazer, pessoal. Agora, será que a Bíblia fala sobre esse ego ou não? O que é o ego, pessoal? São os pensamentos, o sentimento, né? As coisas. Então, a Bíblia não fala de pensamento dos sentimentos, orgulho. A Bíblia não fala? Então, a Bíblia está falando do ego. Você entende, pessoal? É só a gente estudar. Eu estou falando isso aqui
Porque eu sei que tem evangélico que vai dizer, não, essa palavra ego não tem na Bíblia. É incrível, tá, pessoal? Mas a gente tem que saber lidar também aí com essa situação, que é esses pensamentos dos evangélicos, tá? Os católicos aí, dessas pessoas mais que ali tem que estar na Bíblia. Se tiver na Bíblia, a gente não acredita, tá? Então a gente tem que saber lidar com isso. Então é o que eu trago aqui nos meus vídeos, tá? Então vamos ler Provérbio 16, versículo 18 até o 20. Vamos ler. O orgulho, então, o orgulho é um sentimento que vem do ego. Então, o orgulho leva à destruição e a vaidade faz cair na desgraça. Nossa, essa palavra desgraça tem na Bíblia, tá? Tem muita gente que fica dando esse nome aqui em casa, né? Desgraça, desgraça. Isso aí não é bom, tá, pessoal? É uma frequência muito baixa. Então, o orgulho leva à destruição, aquela consciência, e a vaidade, né? Isso pega mais as mulheres, faz cair na desgraça. É melhor ter um espírito humilde, então, para você combater o orgulho, combater o ego, é você ter um espírito humilde e estar junto com os pobres do que participar da riqueza dos orgulhosos. Então, do que você ficar no meio ali recebendo aquela frequência de orgulho. Ah, sabe que não sei o que, eu sou fulano de tal. Então, já pensou como os orgulhosos se reúnem aí? O que é que eles vão discutir, pessoal? Ah, eu comprei aquela empresa, aquele carro, eu não sei o que. Não é nada, pessoal. Não é nada nessa realidade. Aquilo não é deles, não é nada. E eles estão todos orgulhosos, tá? De participar da riqueza dos orgulhosos. Quem presta atenção no que lhe ensina terá sucesso. Quem confia no Senhor será feliz. Então, quem prestar atenção nessas informações e confiar no Senhor será feliz. Ao que mais, pessoal? Tiago 3,16. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Então, você vê que inveja, essas coisas, vem tudo do ego. Isso é tudo sentimentos do ego baixo. Inveja, orgulho, vaidade, ira, que mais? Tem vários aí, sentimento, energia que vem do ego. Então, ele fala, porque onde há inveja, espírito faz, aí há perturbação. Então, vai haver perturbação e toda obra perversa. Então, obra maligna, né? Onde tem perversidade. Não pode, tá? Não pode entrar nesse erro. Aí o que é que ele fala mais? Provérbio 14, versículo 3. Na boca do tolo está a vara da soberba. Então, soberba é aquele que se acha melhor. Então, isso é uma soberba. Então, é uma frequência que vem do ego. Então, na boca do tolo, aquele que é tolo, está a vara da soberba. Então, ele começa a dizer que ele é tal, ele é melhor do que... Então, na boca dele está essa tolice, tá? Mas o lábio do sábio preserva a luão. Então, vai preservar de você entrar nessa frequência aí, nesse sentimento, nessa soberba que vem do ego. O sábio, ele está vigiando ele está preservando ele. Tá? O que mais, pessoal? Filipenses 2, versículo 3. Nada faça por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerando uns ao outro superior a você mesmo. Então, não faça as coisas, tá? É só sua posição. Então, eu faço aqui porque é minha posição. Não vou considerar melhor, superior a outro nenhum. Eu faço com humildade, com simplicidade. É isso que eu faço aqui, meus filhos.
É? Tem alguém melhor do que eu? Graças a Deus que tem. Tá falando de espiritualidade, a verdade? Graças a Deus. Ah? Aí ele diz, não faça por ambição egoísta, então, para querer ter dinheiro, tá? Tem muito fazendo isso. Ou por vaidade, ou então por querer se aparecer para dizer que é melhor do que a outra pessoa. Isso é uma vaidade. Mas humildemente, então, você faça o seu trabalho, humilde, considerando uns ao outro superior a você mesmo. Aí ele fala, Filipenses capítulo 2, versículo 4. Cada um cuide não somente do seu interesse, mas também do interesse do outro. Então, ele completou aqui no versículo 4, porque ele diz que cada um cuide do seu interesse. Não cuide só do seu interesse. Então, não olhe só para você. Então, não deixe você entrar nessa frequência de você olhar só para ser um umbigo. Aquele que é espiritualista, aquele que é de Deus, aquele que é uma pessoa cristã, ele não pode só olhar para ele, pessoal. É uma frequência fora da espiritualidade. Porque a espiritualidade, ele está olhando como um todo, ele quer ajudar as pessoas. Não pode, tá? Porque é uma frequência que está fora da espiritualidade. Para você entender isso, está aqui em Provérbio 18, versículo 1. Vamos ler. Quem se isola busca interesse egoísta e se rebela contra a sensatez. Então, contra o caminho do equilíbrio. Você se rebela. Você é um rebelde. Nossa, é um rebelde contra a frequência da espiritualidade. Porque a frequência é você entrar no equilíbrio. É equilibrar esse ego. Então, ele fala, quem se isola, então só está se isolando, só está querendo para lá, buscando seu interesse, busca interesse egoísta. Então, está buscando o interesse do ego. E a gente não é para buscar só o interesse do ego. Por isso que ele diz que cada um cuide não somente do seu interesse, mas também do interesse dos outros. Filipenses 2, versículo 4. Por isso que o apóstolo está falando isso. Para que a gente não se isole. Então, aquele que está na espiritualidade, ele não pode se isolar. Ele tem que buscar a frequência da unidade, do compartilhamento, porque ele tem que compartilhar as coisas boas. E as pessoas também que estão junto dele têm que compartilhar também. Porque senão você está trabalhando contra. Por exemplo, tem pessoas no meu canal, pessoal, que ela vem aqui, usufrui do ensinamento que eu estou ensinando, mas ela não ajuda, né? Não compartilha, não divulga o meu canal. Tem pessoas que estão assistindo, aprendendo aqui comigo e estão divulgando outros canais de outra pessoa. Está contribuindo para outro canal de outra pessoa. Então, você deve estar fazendo uma injustiça, pessoal. A espiritualidade está olhando isso. O universo está olhando. Você está recebendo de uma pessoa e você não compartilha também. Tá? Você até vai ajudar outros, tá? Vai ajudar outros que não estão tá lhe ajudando. Você vai ajudar outro e não ajuda aquele que está lhe ajudando. Então, você está fazendo uma injustiça. É isso, tá, pessoal? E acontece com pessoas do meu canal. Tem pessoas assim. E eu tenho... como é que se diz? Eu não posso fazer nada. Isso é uma consciência da pessoa. Tem pessoas, pessoal. Ele é abençoado pelos meus vídeos, vem, tá aqui assistindo, mas ele contribui para outro canal. Ele divulga outro canal. Passa pelo WhatsApp outro canal de outra pessoa para outra pessoa assistir. Por que não passa meu vídeo também, pessoal? Entende, pessoal? Você pode estar praticando e a espiritualidade está olhando isso você, tá? Eu não estou cobrando nada de vocês, mas se vocês estão aqui, estão aprendendo, estão recebendo a frequência boa, você possa também retribuir isso, tá? Faz parte, pessoal. É assim que funciona o universo. Agora você
vem, está usufruindo daquela energia, está aqui recebendo energia, o conhecimento, e não está contribuindo, você está agindo erradamente. Tá? Você chega a estar dando, contribuindo para outra pessoa, está divulgando o canal da outra pessoa. Às vezes a outra pessoa nem conhece ela está divulgando, eu gostei desse e tal, não sei o quê. Mas aonde é que você está buscando a alimentação? A força. Quem foi que lhe deu força? Tá, pessoal? Tem gente fazendo isso, eu não sei porquê, tá? Não foi com minha cara, alguma coisa, mas é pior que trouxe benefício para ela, tá? O importante é isso. Aí ele fala, Tiago 4, versículo 3. Quando pede e recebe, pois pede por motivo errado, pois para gastar em seus prazeres. Então, por isso que às vezes a oração, tá? Você pede a Deus alguma coisa, você está pedindo para o seu prazer, está pedindo para gastar para o seu prazer. Então, esse é pensamento egoísta. Até na oração está sendo assim, tá? Muitos grupos religiosos, até os espíritas, estão ensinando as pessoas a pedir assim, com interesse egoísta. E oração, às vezes, não é para isso, tá, pessoal? E é por isso que Tiago fala que o irmão Jesus pede, mas não recebe, porque pede por motivos errados, para gastar em seus próprios interesses. Então, esse é motivos errados. Aí ele fala, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 20. Vamos ler. Pois temo que, ao visitá-lo, não encontre como eu esperava, e que vocês não me encontrem como esperava. Temo que haja entre vocês briga, inveja, manifestações de ira, divisões, calúnia, intriga, arrogância e desordem. Então, tinha lá a igreja, pessoal, lá enquanto estava lá do ego lá. E Paulo estava temendo, né? Porque alguém deve ter avisado, olha, a igreja lá que está lá em Coríntios, pessoal que está lá, está tudo lá no ego lá, viu, Paulo? O negócio lá está quente. Então, Paulo disse assim, eu temo ir visitar vocês. Encontre vocês aí, tudo aí. Ele fala que haja entre vós briga, inveja, então, vem do ego, né? Manifestação de ira, ira vem do ego, é uma energia, divisões vem do ego, calúnia, intriga vem do ego, né? Arrogância, então, a pessoa arrogante vem do ego, e desordem, então, desordem também vem do ego. Por quê? O negócio é para ter ordem, pessoal. A espiritualidade é tudo equilíbrio e ordem. Quando entra aí, isso é ego, tá? Eu sinto muito. Até a igreja lá, o apóstolo Paulo estava encontrando isso, porque as pessoas estavam no ego, estavam na carne, né? Que a Bíblia fala a pessoa que fica na carne. Então, a pessoa que fica na carne é no ego. Aí, o que mais? Tiago 3,14. Contudo, se você abrigar no seu coração inveja, amarga e ambição egoísta, não se glorie disso, nem negue a verdade. Então, não se glorie dessa frequência, dessa coisa, não se glorie. E pode levar você a negar a verdade. Não nega a verdade, tá? Mesmo você estando, saia trabalhe para sair dessa frequência. Hã? O que o irmão de Jesus, Tiago, né, está falando, aconselhando os irmãos, tá, para não entrar nessa frequência. Tá certo, pessoal? Então, pessoal, vamos lá, para a gente terminar, já está chegando 50 minutos, né? Gálatas 5, versículo 19 e 20. Ora, a obra da carne são manifestas. Então ele vai falar a obra da carne: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, né? Idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, olha aí, egoísmo que vem do ego, dissensões e facções. Então,
Essas são as obras da carne. Agora, veja aí se você está entrando em uma obra dessa da carne. Agora, carnaval, pessoal. Você acha que tem essas coisas lá, essas manifestações? Você entende, pessoal? Não pode, tá? Não pode. É uma coisa que está batendo contra a nossa divindade, a nossa espiritualidade, tá? É pessoas que estão no ego, tá aí, agindo com o ego dela, o desejo. Então, o carnaval é uma manifestação dessa, tá? Que todo mundo vai botar aqueles coisas para fora. Talvez seja coisas não que seja agradável, tá? Aí, Lucas 11, 39. Então o Senhor lhe disse: vocês, fariseus, limpa o exterior do copo e do prato, mas interiormente estão cheios de ganância e maldade. Então, Cristo, né, conhecendo os fariseus, viu, ele lê as energias, o campo energético, então, ele sabe o que ele estava pensando, que tinha no coração dele. Então, ele viu. Vocês querem demonstrar aqui que limpa o copo, os pratos, né? Que é uma pessoa certa, né? Mas, ele fala, mas interiormente, então, por dentro, está cheio de ganância. Então, vem do ego, né? E maldade. Então, é isso que tá? E não engana Cristo, tá? Ninguém vai enganar Cristo. Nem aquele que estão conectados com a espiritualidade, a verdade, né? Não vai enganar. Vai enganar outro. Aí, Mateus 23, versículo 12. Pois todo aquele que a si mesmo se exalta será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então, o que é que Cristo fala aqui, pessoal? Pois todo aquele que se humilhar, então, se exaltar, ele vai ser humilhado. Não pode, aquele que é espiritualista, que é cristão, aquele que tem uma frequência que foi chamado para a espiritualidade, ele não pode entrar numa frequência de soberba, de exaltação. Ele tem que fazer ao contrário, entrar numa frequência de humildade, simplicidade. Foi isso que Cristo passou. Então, por isso que eu fico olhando esses pastores, os jeitos que eles se demonstram aí, tá? Pastores, esses espirituais, tá? Dizendo com arrogância, eu sou não sei quem, eu vou acontecer, eu vou fazer. Então, isso é uma arrogância, pessoal. Tá? Você não está se humilhando, você está se exaltando. Então, você vai se humilhar. Mas aquele que se humilha, entra numa frequência de humildade, esse sim será exaltado. É o que Cristo está falando, tá? É por isso que eu fico olhando, pessoal. Nossa, os pastores, a maneira deles já denuncia que eles estão no ego dele. Descontrolado, tá? E as pessoas aceitam isso como normal, porque as pessoas estão cegas. Ela não sabe qual é a frequência da verdade e da espiritualidade. Ela não sabe. Aí acha que a frequência da espiritualidade é essas coisas que essas pessoas estão passando. Eu sinto muito, tá, pessoal? Tá acontecendo na estampada da nossa cara e as pessoas não vê porque está cego. Tem que tirar a venda dos olhos, tá? Aí, agradecer a você, tá, pessoal? Obrigado aí pela audiência, obrigado pela visualização, obrigado. Agradecer a Deus, a espiritualidade. Obrigado por tudo. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!